Bom, então, boa tarde. Meu nome é Andrei de Pellegrin. Eu sou acadêmico do curso de História, licenciatura em História na Uninter. Eu vim apresentar para vocês um vídeo sobre a Guerra do Contestado, no meu estágio supervisionado no ensino fundamental. Em função do coronavírus, então, esse estágio vai ser em forma de vídeo gravado para posterior avaliação. Então, a Guerra do Contestado ela começou no ano de 1912, ela perdurou até o ano de 1916, aconteceu na região de Santa Catarina, entre a região do estado de Santa Catarina e o estado do Paraná, uma região aí marcada por diversos conflitos e por um potencial econômico muito grande. Começou em função da construção de uma rodovia, uma ferrovia, aliás, ferrovia essa chamada Brazil Highway Company, com o objetivo de ligar o estado do Rio Grande do Sul ao estado de São Paulo. Tá? Essa ferrovia que faria essa ligação aí, entre esses estados foi um dos principais fatores que levou aí à eclosão dessa guerra. Outros motivos muito presentes também na região é uma região muito rica em erva mate, com diversos campos de erva mate presentes, já cultivados, né, tanto de maneira natural quanto por seus colonos, e também por ser uma região com diversas florestas, tá? Uma região com florestas muito ricas e com madeira para extração. Tá? Esse foi um dos principais motivos aí econômicos que levaram à exploração dessa área. O que levou então a essa empresa, a Brazil Highway Company, uma empresa norte-americana que veio fazer a construção dessa linha férrea, o governo brasileiro então cedeu 15 quilômetros para cada lado da linha aonde a linha férrea passaria. Então se tornou uma área muito abrangente nesses dois estados aí entre Paraná e Rio Grande do Sul. Essa área muito abrangente de posse dessa empresa norte-americana acabou abrindo os olhos do proprietário dela para a região muito rica em madeira para extração e em erva mate, algo que também era de grande comércio nesses três estados do sul. Isso também fez com que ele trouxesse muitos trabalhadores de outros estados do Brasil para a construção dessa linha férrea. Os números falam em aproximadamente 8.000 pessoas que vieram para aquela região para construir essa linha férrea, o que também favoreceu aí ao surgimento de algumas cidades e de alguns povoados naquela região. Em função disso, ele acabou se adonando de grandes porções de terras daquela região, o que também favoreceu que algumas famílias ficassem sem moradia, que ficassem sem terras para a produção de alimentos e também ficassem sem fonte de renda, o que foi um dos maiores motivos também para a eclosão da guerra, foi um empobrecimento em massa das famílias daquela região, em função dessa empresa que acabou dominando todas aquelas terras, toda aquela região para a extração de erva mate e de madeira. Isso fez com que as pessoas ficassem muito pobres, e também pelo fato de, após a construção dessa estrada de ferro, a empresa não favoreceu a apropriação das terras para as famílias, não deu nenhuma ajuda, não deu nenhum benefício para que as pessoas pudessem trabalhar ou viver na região, assim como os trabalhadores que a própria empresa tinha levado para aquela região acabaram ficando sem nenhum auxílio, né, após o término da empreitada. Isso então causou a revolta da população, que já sofria muito com essa desigualdade social. É uma região aí com alguns fatores culturais também marcantes, pelo fato de que o estado de Santa Catarina queria uma versão muito branca, queria que as pessoas enxergassem o Brasil como um país branco, ou o estado mesmo como uma população predominantemente branca, e aquela região era marcada pelos caudilhos, pelos sertanejos, pelas pessoas pobres, pessoas de cor, que acabavam morando, que acabaram sendo empurradas, né, das regiões mais ricas do estado para aquele lugar, o que também então favoreceu que os fatores econômicos aí levassem à eclosão dessa guerra, tá?
Nesse contexto, então, surge um líder naquela região, dito ele monge peregrino, né? Um monge peregrino que se intitulava José Maria de Santo Agostinho, que acabou se sensibilizando com a situação de penúria, de desigualdade que os camponeses que moravam naquela região passavam. E acabou se tornando um líder por ser conhecedor de ervas. Ele era reconhecido como um curandeiro. Então ele acabou ajudando de certa forma a população com as dificuldades, com as doenças. Naquela época então que não se tinham grandes acessos a nenhum tipo de medicamento, ele, como um conhecedor de ervas, acabou favorecendo, proporcionando então ajuda a esses povos, acabou se sensibilizando com as pessoas que moravam ali, entendeu a situação deles de desigualdade, de esquecimento pelo Estado brasileiro. É uma coisa muito comum que o Estado brasileiro esqueça as pessoas. Acabou esquecendo, ajudando esses esquecidos pelo Estado. E também pelo fato de que esse José Maria dos Santos Agostinho, ele era um monarquista, ele era contra a república, né? Ele não era um republicano, ele era a favor da monarquia brasileira. Então isso também acabou favorecendo ou incitando a República Brasileira a se voltar, se revoltar contra esse movimento, contra essas pessoas que ali moravam, tá? Essa também foi um dos motivos da eclosão dessa Guerra do Contestado. Esse José, então, Maria, ele também fazia profecias prevendo o fim do mundo no ano 2000, tá? Ele fundou uma comunidade naquela região chamada Quadrado Santo, em que ele recebia pessoas doentes, oprimidos pelo Estado, ex-escravos, enfim, diversas pessoas com N dificuldades. Ele recebia essas pessoas, dava ajuda para elas, tanto quanto alimento, quanto remédios, quanto um lugar para morar, ou enfim, nesse Quadrado Santo, tá? Até por esse nome dessa comunidade que ele criou, Quadrado Santo, foi que a Guerra do Contestado ficou conhecida como uma Guerra Santa, tá? Então, pelo fato de terem surgido uma comunidade com pessoas carentes, essa comunidade ter um líder curandeiro religioso que se intitulava um monge, e pelo fato então desse monge ser um monarquista, ele ser reconhecidamente e se autoproclamava contra a República, foi que o exército, que a República Brasileira, então, enviou soldados aí para lutar contra esses, para patrulhar primeiramente, para patrulhar a região, né, porque era uma região, poderíamos dizer assim, que podia ser intitulada como um barril de pólvora, porque estava prestes a explodir algo naquela região. Fosse a fome, fosse as mortes, fosse as pessoas desalojadas, abrigadas, assim como a linha férrea que passava ali, uma obra gigantesca, como o extrativismo, que era muito forte naquela região também, mas era um extrativismo da República Brasileira, não de pessoas, não de fazendeiros, etc. O exército brasileiro então se fez presente como uma guarda para trabalhar na região, mas acontece que o exército acabou então entrando em guerra, entrou em conflito com essas pessoas que moravam nessa comunidade do Quadrado Santo, tá? A guerra então iniciou com o armamento dos soldados contra ferramentas agrárias dos fazendeiros. Os primeiros conflitos então foram de um exército bem armado contra um monte de fazendeiro com foice, com martelo, com facão, com ferramentas de uso de trabalho, o que também acabou por assustar esse monge José Maria aí, que acabou por morrer no primeiro conflito, mas que nesse conflito o exército também saiu de certa forma derrotado, não saiu vitorioso daquela guerra, tá? Isso assustou também os camponeses, principalmente na batalha do Irani, em que esse José Maria foi morto. Local esse para onde eles tinham fugido após os primeiros conflitos aí.
Isso causou uma certa revolta nos camponeses, um certo pavor diante da força que o exército representou diante da revolta deles. A força que o exército brasileiro usou contra esses revoltosos, contra esses revoltosos monarquistas, né? Porque o líder deles era um monarquista, então a República entendeu ser um movimento monarquista a favor de derrubar aí o presidente eleito republicano do Brasil. Esses conflitos então ficaram mais fortes após alguns anos de guerra, em que houveram muitas mortes nas duas regiões do estado aí, na região da guerra, tá? Na área contestada, então, aí que era a região do extremo oeste do extremo oeste de Santa Catarina, se estendendo até o limite da linha da Argentina, da fronteira com a Argentina, a região essa onde a gente mora, onde eu moro atualmente, né? Mas após esses 4 anos de guerra, então, foi assinado um acordo de limite Paraná-Santa Catarina no estado do Rio de Janeiro, onde se sediava a capital do Brasil, em Rio de Janeiro. Nesse contexto também surgem algumas importantes cidades para a região do estado, para a região essa da guerra e para a região do contestado. Seriam essas cidades Mafra, Joaçaba, Chapecó e Porto União. Que vai sendo construída assim uma nova cultura regional do Brasil, tá? Com o fim da guerra, então, essa região passa a ter uma presença constante de soldados republicanos durante um período, para que não se eclodissem mais revoltas naquela região. O Estado foi vitorioso, a República foi vitoriosa em cima dos guerreiros contestados aí, que participaram da guerra, em função do maior contingente militar, em função da presença militar constante na região, e também do poderio econômico, né, que a República tinha perante esses revoltosos. Essa guerra, então, caracteriza as revoltas contra a República, né, por maiores direitos da população, pelos direitos dos menos favorecidos, cuja voz era interrompida por pessoas de grande poder socioeconômico, os chamados coronéis da época, né? E também inspirou alguns movimentos, foi inspirado em guerras anteriores, mas também inspirou alguns movimentos contra republicanos posteriores também, assim como algumas outras revoltas. Além da Guerra do Contestado, então, nós tivemos a Guerra dos Canudos, liderada por Antônio Conselheiro, a Revolta da Chibata, a revolta do Forte do Copacabana, são outros exemplos de revoltas que aconteceram nessa época, ou em épocas passadas, anteriores, né, a Guerra do Contestado, em função de uma tentativa de melhorar as condições de vida da população brasileira. E assim eu encerro o vídeo falando um pouco sobre a Guerra do Contestado, vídeo esse que ficou um pouco mais longo do que eu achei que ficaria, mas espero que tenha sido bem explicado, bem entendido. Tentei ser mais simples e direto com as informações para que as pessoas que assistam possam entender e compreender as causas, os motivos e por que aconteceu de fato a Guerra do Contestado e as consequências, né? A criação de algumas cidades, os motivos que eles levaram, que foram a tentativa de melhora da qualidade de vida das populações, da população da região, dos dois estados, a limitação, também por ser uma guerra sociopolítica, a limitação das terras do estado de Santa Catarina e do Paraná, que eram os maiores interessados na área contestada essa porque eles contestaram a posse naquelas terras, tá? Então era contestado por uma tentativa de se tornar donos de terra, dono das posses posses das terras, tá? E assim eu encerro o vídeo. Muito obrigado e até mais.